Você já reparou como a vida tem uma maneira curiosa de testar a gente? Não são os grandes eventos, nem sempre as tragédias. Muitas vezes são os pequenos incômodos, os detalhes, as frustrações do dia a dia que colocam a nossa paciência à prova. O trânsito parado, alguém que fala sem pensar, uma promessa que não se cumpre. E nesses momentos, a maioria das pessoas explode, reclama, perde energia com coisas que não estão sob o próprio controle. Mas se você parar um segundo, respirar fundo e olhar com calma, vai perceber. Esses testes invisíveis são a maior oportunidade que você tem para treinar a sua mente. Porque é fácil falar em equilíbrio quando tudo está dando certo. É fácil ser paciente quando ninguém te provoca. O verdadeiro jogo começa quando o mundo parece estar contra você. Os estoicos entendiam isso. Epicteto dizia que a vida não é sobre os eventos em si, mas sobre como você reage a eles. E quando você adota essa visão, tudo muda. O que antes era motivo de raiva, vira treino. O que antes era frustração, vira material de fortalecimento. Você deixa de ser refém do que acontece lá fora e passa a ser comandante do que acontece aqui dentro. Pensa comigo. Quantas vezes você perdeu um dia inteiro por causa de algo que não dependia de você? Uma crítica injusta, uma palavra atravessada, um atraso fora do seu controle. Agora, imagina se toda vez que algo assim acontecesse, você encarasse como um peso de academia para o espírito. Em vez de reclamar, você pensaria: ótimo, aqui está mais uma chance de treinar. Essa é a mentalidade estoica. Transformar cada obstáculo em um degrau, cada frustração em uma ferramenta. E talvez você pense: mas isso não é fácil. Claro que não é. Ninguém disse que seria. Dominar a si mesmo é a tarefa mais difícil que existe. Só que é justamente por ser difícil que vale a pena. Porque enquanto a maioria se perde no barulho, quem escolhe a disciplina interna cria uma fortaleza invisível. E essa fortaleza não pode ser destruída por ninguém além de você. Olha ao redor. Quantas pessoas você conhece que vivem reagindo ao impulso? Que brigam por qualquer coisa, que reclamam de tudo, que se ofendem por nada? Esse é o retrato de uma mente que não treina. Uma mente que, em vez de ser mestre, virou escrava das circunstâncias. Agora, você que está ouvindo sabe que existe outro caminho. Você pode ser dono do seu próprio campo de batalha. Você pode escolher onde gastar energia e, principalmente, onde não gastar. Isso é poder real. Não o poder que depende de dinheiro, fama ou status, mas o poder que ninguém pode tirar de você. A sua postura diante da vida. E deixa eu te falar uma coisa. Se até aqui você se identificou, se essas palavras fizeram sentido para você, escreve inabalável nos comentários. Não é só uma palavra, é um compromisso. É você dizendo para si mesmo que está disposto a treinar, a se tornar firme como uma rocha em meio ao caos. Porque a vida vai continuar testando você. Não espere que os problemas desapareçam, porque eles não vão. Cada situação é um convite, cada desafio é uma porta para a sua evolução. E o mais interessante é que, quando você muda, o mundo muda. Não porque as coisas externas se transformam magicamente, mas porque o seu olhar muda. A ofensa perde o poder. A inveja dos outros já não te alcança. O caos vira silêncio interno. Isso é liberdade. Isso é força. Isso é ser inabalável. E aqui a gente começa a entrar no território mais profundo da filosofia estoica. A distinção entre o que depende de nós e o que não depende. Se você vive tentando controlar o incontrolável, está condenado à frustração eterna. Mas se aprende a direcionar sua energia apenas ao que está dentro do seu alcance, seus pensamentos, suas atitudes, suas escolhas, então nada de fora pode te destruir. Marco Aurélio, imperador de Roma, lidava com traições, guerras, pestes, crises políticas, e ainda assim escrevia em seu diário: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Entenda isso e encontrará a força.
Olha o peso dessas palavras. Ele tinha exércitos, poder absoluto, mas reconhecia: a verdadeira batalha era dentro dele. E é dentro de você também. A cada manhã, quando você acorda, o campo de batalha já está armado. Você não controla o clima, não controla a economia, não controla a opinião dos outros, mas você controla a si mesmo. E quem vence essa luta interna, vence qualquer outra que apareça. Você já percebeu como muita gente vive esperando o momento certo, esperando as condições perfeitas, o alinhamento das estrelas, a motivação que nunca chega, e nesse tempo a vida passa. O tempo não espera por ninguém, e a verdade é dura, não existe hora perfeita. O único momento que você tem é agora. Os estoicos repetiam isso o tempo todo. A morte não é um assunto distante, ela está sempre ao nosso lado. Cada dia pode ser o último. E antes de você pensar que isso é mórbido, entenda: lembrar da morte é, na verdade, lembrar de viver. É acordar para a realidade de que o amanhã não está garantido. E quando você entende isso, começa a valorizar cada gesto, cada palavra, cada minuto. Olha a diferença. Quem esquece da morte desperdiça tempo com futilidades. Se perde em discussões inúteis, em comparações sem sentido, em distrações que não constroem nada. Mas quem lembra que o tempo é finito, escolhe com cuidado onde colocar sua energia. Valoriza o presente, porque sabe que ele é tudo o que realmente existe. E aqui entra outra lição essencial: aceitar o destino. Não aceitar como resignação, mas como sabedoria. Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor ao destino. Não se trata de gostar apenas das coisas boas que acontecem. Se trata de abraçar tudo, o bom e o ruim, o agradável e o doloroso. Porque se está na sua vida, faz parte do seu caminho de evolução. Pensa numa tempestade. Você pode odiá-la, reclamar, se desesperar. Mas a tempestade não vai parar só porque você gritou com ela. Ela vai seguir seu curso. A única escolha real é: você enfrenta como vítima ou como guerreiro. Essa decisão é só sua. E é aqui que os fortes se diferenciam da maioria. Enquanto uns se curvam diante das dificuldades, outros as usam como combustível. Enquanto uns ficam presos na lamentação, outros crescem com a dor. A vida vai continuar te desafiando, mas se você encara cada golpe como parte do processo, não existe derrota. Existe apenas treino. É nesse ponto que você descobre o verdadeiro poder do autocontrole. Não é reprimir emoções, não é fingir que nada dói. É sentir a dor, mas não ser dominado por ela. É olhar nos olhos da dificuldade e dizer: você não manda em mim. Essa é a postura de alguém que entendeu o jogo da vida. Agora me responde: quantas vezes você deixou que uma situação pequena destruísse o seu dia? Quantas vezes uma palavra atravessada te roubou a paz? Quando você se dá conta disso, percebe o quanto ainda pode evoluir. E isso não é motivo para vergonha, é motivo para disciplina. Cada deslize é um lembrete de que você precisa treinar mais. De que a luta não é contra o mundo, mas contra a sua própria reação ao mundo. Epicteto dizia: ninguém é livre até que se torne mestre de si mesmo. E olha a profundidade dessa frase. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é não ser escravo de impulsos, emoções e desejos. É andar pelo mundo sem ser carregado como folha ao vento. É escolher seu caminho mesmo quando todos tentam te empurrar para outro. E sabe qual é a recompensa desse treino constante? Paz. Não uma paz frágil que se quebra ao menor barulho, mas uma paz sólida que resiste a qualquer tempestade. Uma paz construída com disciplina, reflexão e coragem. E coragem aqui não é ausência de medo. Coragem é agir mesmo com medo. É escolher o caminho certo, mesmo quando o fácil parece mais atraente. É se levantar de novo, mesmo depois de cair 1000 vezes. Essa é a coragem que forma caráter.
Essa é a coragem que constrói grandes homens e mulheres. No fim, tudo se resume a uma pergunta: você quer viver reagindo, sendo controlado por tudo e por todos? Ou você quer viver escolhendo, sendo dono de si mesmo? Se você chegou até aqui, já sabe a resposta. Dentro de você existe algo que não aceita ser escravo. Algo que quer ser livre, firme, forte. E é essa voz que você precisa ouvir. Então, grava isso na mente. A vida vai te testar, vai te empurrar, vai te derrubar, vai rir da sua cara. Mas cabe a você decidir se cada golpe é derrota ou aprendizado. Se cada queda é o fim ou apenas o começo de uma nova subida. E aqui vai o fechamento que eu quero que você leve com você. O mundo não precisa de mais gente frágil, reclamando, apontando culpados. O mundo precisa de pessoas inabaláveis, que não se dobram diante das circunstâncias. Pessoas que, mesmo sangrando por dentro, seguem firmes por fora. Porque entendem que nada externo tem poder sobre uma mente treinada. Então, da próxima vez que a vida vier pesada, não se lamente. Olhe para dentro, lembre das lições estoicas e responda com força. Mostre para você mesmo que não há nada mais brutal do que alguém que aprendeu a dominar a si mesmo. E se esse vídeo deixou uma marca em você, guarda bem essa frase como tatuagem mental. Não é o mundo que decide quem você é você quem decide como enfrentar o mundo. Esse é o fechamento. Seco, direto, sem rodeios. Agora a decisão é sua. Seguir como todo mundo ou se tornar inabalável.